Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos aqui juntos para mais uma aula, né? Antes de falar sobre a aula de hoje, começarmos a aula de hoje, eu gostaria de dar uma satisfação para os irmãos que a gente, infelizmente, não vai dar para dar a aula 4, né? A aula 4, que é a cronologia das igrejas evangélicas no Brasil, porque são gráficos, né? Então não dá, não sei se vocês estão vendo aí, não dá para a gente dar aula 4, tá bom? Porque são gráficos, tá? Não tem como a gente dar essa aula. E também é apenas gráficos, só para saber as datas das coisas que aconteceu cada ano. Então a gente não vai dar essa aula, tá bom? Só para os irmãos saberem, então, que a aula 4 não vai ter por causa disso, são gráficos. Se os irmãos quiserem o gráfico, a gente pode até fornecer para vocês, ou então vocês podem comprar a apostila e podem ter acesso a esse gráfico aí, tá bom? Muito bem, então nós vamos agora para a aula 5, tá? Aula 5, que é a história da nossa igreja. Hoje nós vamos falar sobre a história da igreja Restauração. Como é que se deu, como é que começou, como é que foi, que aconteceu e tal, e que surgiu a nossa igreja. Toda a igreja tem uma história, tem um início, né? Tem os fundadores, tem as pessoas que deram os primeiros passos, que lutaram, né? Que desbravaram. Então a gente precisa conhecer a história da nossa igreja, precisamos saber como é que foi, como que aconteceu. É muito importante isso, até para ficar para a posteridade. Um dia, se alguém quiser saber como é que foi, né, como é que aconteceu, eles vão ter então acesso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para falar da nossa igreja, nós precisamos falar da nossa formação, porque na verdade nós somos hoje uma igreja independente, certo? Nós somos uma comunidade Restauração. Estamos aqui em Carapicuíba, na Vila Marcondes, mas, aliás, também participamos de uma associação chamada Associação MDA, que é a associação formada por várias igrejas, mas que tem como liderança a Igreja da Paz. Os irmãos sabem muito bem disso. A Igreja da Paz fundou a Associação MDA, e aí várias igrejas fazem parte dessa Associação MDA. Então nós fazemos parte da Associação MDA. E nós temos um discipulador que cuida da gente, que é o pastor Osmar, e a pastora Dalila, de Taboão da Serra, da Igreja da Paz de Taboão da Serra. Então, nós temos, né, um local para reunir e temos um grupo em que nós participamos. Nós não estamos isolados, sozinhos no mundo. E isso fique bem claro. Muito bem. Então, antes de falar sobre a nossa fundação, a fundação da igreja, a Restauração, vamos falar um pouco da nossa formação, porque a gente não se converteu na Igreja Restauração. Nós, né, eu, minha família e alguns irmãos aqui, não se converteram na Igreja Restauração. Nós viemos de uma outra igreja. A nossa formação, qual é a nossa formação? A nossa formação, os nossos credos, né, como nós já vimos também ali da Reforma do século XVI, eles são vindos da Igreja Batista. A Igreja Batista, uma igreja histórica que começou no século XVII, né, em 1612, se eu não me engano. Então, a nossa história vem dos batistas. Então, para nós podermos nos contextualizar, nós precisamos conhecer um pouco da história dos batistas. Como é que são os batistas? Bom, a origem dos batistas. A Igreja Batista existe desde 1612, quando Thomas Hughes, de volta da Holanda, que ele estava refugiado porque foi perseguido pelo rei James I, né? Foi perseguido, onde ele estava lá, refugiado, voltou para a Inglaterra. Esse Thomas Hughes voltou para a Inglaterra e organizou, junto com John Smith, que era clérigo, que havia se convertido, né, ao Evangelho, organizou na Inglaterra, junto com os que voltaram lá da Holanda,
a igreja em Spitalfields, nos arredores de Londres. Então começou em 1612 a Igreja Batista. Thomas Hughes, estudioso da Bíblia, escreveu um livro intitulado Uma Breve Declaração sobre o Mistério da Iniquidade. Nesse livro, ele fala sobre um dos princípios mais caros dos batistas, que é o princípio da liberdade religiosa e de consciência. Por causa desse livro, ele foi preso e morreu na prisão. As igrejas batistas creem na conversão de cada crente a Jesus Cristo, no batismo por imersão, mediante a sua pública profissão de fé em Jesus Cristo, creem na Bíblia como única regra de fé e prática, praticam as duas ordenanças de Jesus, batismo e ceia, creem no sacerdócio individual de cada crente, praticam a autonomia de cada igreja local. Elas não têm aquela história de que alguém comanda todas as igrejas, alguém central, comanda todas as igrejas. Não, cada igreja tem a sua autonomia, tá? E eles acreditam na democracia, onde a igreja que decide o seu rumo, decide o que deve fazer ou o que não deve fazer, e elas cooperam umas com as outras. Elas têm associações onde há cooperação com as mesmas igrejas de regra, de fé e prática, tá bom? Muito bem. Aí os batistas, começou em 1612, depois eles fugiram da Inglaterra por causa da perseguição, que houve lá dos reis contra eles, e foram para a América. Ali começaram na América duas igrejas em Rhode Island, Duas igrejas foram começadas ali, e ali eles começaram a espalhar a obra por todas as províncias dos Estados Unidos. Depois eles começaram a mandar missionários para outras partes do mundo, para a Índia, para a América, inclusive mandaram missionários aqui para o Brasil. Como é que começou o trabalho da Igreja Batista aqui no Brasil? A Igreja Batista do Brasil foi fundada por dois casais de missionários norte-americanos recém-chegados ao Brasil. William Book Bagley, Anne Luther Bagley, os pioneiros, e Zacharias Clay Taylor, Kate Stephen Crawford Taylor, auxiliados por um ex-padre convertido aqui em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, convertido Antônio Teixeira de Albuquerque. Eles decidiram, esses 5, começaram uma missão na cidade de Salvador, Bahia, no dia 31 de agosto de 1882. Eles chegaram lá em Salvador. Naquela época a cidade contava com 250 mil habitantes, e ali eles chegaram no dia 31 de agosto de 1882. No dia 15 de outubro organizaram a primeira igreja batista do Brasil, com 5 membros, os 2 casais de americanos e o ex-padre convertido Antônio Teixeira. Nos primeiros 25 anos da fundação da Igreja Batista no Brasil, já tinha organizado 83 igrejas e tinha aproximadamente 4.200 membros, tá? Hoje, eu estou resumindo bem rápido, porque nosso tempo é pouco. Hoje, os batistas estão presentes em cerca de 200 países e representam uma população de 40 milhões de membros e atingem cerca de 100 milhões de pessoas no mundo inteiro. Muito bem, essa é a história dos batistas lá no início e depois aqui no Brasil. Agora, eu vou falar um pouco da história da minha família, tá? Depois vocês vão entender por que eu vou falar um pouco da história da minha família. Muito bem. A história da minha família é assim. Meu avô e minha avó, maternos, eles moravam na Bahia, casaram na Bahia, teve alguns filhos na Bahia, os mais velhos nasceram na Bahia, e na década de 50, eles mudaram para Mato Grosso do Sul.
uma cidadezinha chamada Glória de Dourados. Porque ali no Mato Grosso do Sul, naquela época, o governo federal começou a dar terras para as pessoas colonizar aquele estado, né? Então, muitas pessoas vieram de vários estados, principalmente do Nordeste, e começaram a colonizar ali o Mato Grosso do Sul, porque receberam terras do governo federal. Meu avô, por exemplo, recebeu um sítio de 12 alqueires e meio de terra, dá 300 mil metros quadrados, né, de terra. E ali eles começaram a trabalhar, a plantar, a colher e assim por diante. E o tempo foi passando. Em 1959, meu avô e minha avó tiveram contato com o Evangelho de Jesus através da Igreja Batista em Glória de Dourados. Então a Igreja Batista, através do seu pastor, dos irmãos ali, começaram a evangelizar meu avô e a minha avó. E os dois se converteram. Isso em 1959, tá? E ali eles foram batizados na Igreja Batista de Glória de Dourados pelo pastor Ducino da Silva Matos, né? E após a conversão deles, eles começaram a levar os filhos para a igreja também, e os filhos começaram a se converter. Um dos primeiros a se converter foi minha mãe, né? Em 1960, minha mãe se converteu, se batizou lá na Igreja Batista de Glória de Dourados. Por isso que eu falei dos batistas, porque a minha família, por parte de mãe, toda ela é batista. E minha mãe se converteu em 60, se batizou. Em 61, o meu pai já estava lá também, que já tinha vindo da Bahia para lá, se converteu também, né? A Jesus Cristo, se batizou no começo de 1961, e ali começou um romance entre os dois, que naquela época não tinha romance, naquela época, né, a pessoa conhecia o outro, os pais apoiavam, e ali os dois se casaram. No dia 23 de setembro de 1961, eles se casaram, certo? Aí em 62 nasceu a Diná, 64 nasceu Dorival, 66 nasceu eu, 68 nasceu Jair e 69 nasceu o Evilásio. Depois de muitas idas e vindas, meu pai mudou aqui para São Paulo e fomos morar em Presidente Altino, Osasco, em 1970. Ficamos ali até 1976. Nós começamos a frequentar a Igreja Batista de Presidente Altino, onde o pastor da igreja era o pastor Paulo Volk. E depois, em 76, nós viemos aqui para Carapicuíba e frequentamos a primeira igreja batista de Carapicuíba. Naquela época, o pastor era o pastor José Marques. Depois entrou o pastor Rodrigo de Souza Pereira. E ali nós ficamos até 85, né? Na primeira igreja batista de Carapicuíba. Por que até 85? Porque em 82, meu pai querendo arrebanhar os filhos, que naquela época a gente era ainda jovens, adolescentes, então a gente não tinha assim muita firmeza na igreja. Meu pai, para arrebanhar os filhos, começou um trabalho em casa, em 82. Uma congregação. A Igreja Batista, ela tem a igreja mãe e tem a congregação. Então a igreja filha eles chamam de congregação. E ali começou uma congregação na casa do meu pai e nós começamos a ser arrebanhados e começou a aparecer gente. De repente apareceu um pastor com a sua família, o pastor Massunilo Alves de Souza, e esse pastor, junto com meu pai e os irmãos mais velhos, começaram a trabalhar e a igreja foi crescendo, o trabalho foi crescendo, até que um dia não dava mais para ficar na casa do meu pai. Alugamos uma casa aqui nessa rua ali de frente, acho que é a Cabriúva, estado da Cabriúva. Depois nós compramos um terreno aqui na Padre Emílio e já tinha um salão lá e nós começamos a usar esse salão. Isso foi em 1985 mais ou menos. Em 1985, como a igreja estava grande, já tinha um lugar próprio, nós resolvemos organizar a igreja. E aí se tornou Igreja Batista em Vila Marcondes, uma igreja fundada
começou na casa do meu pai em 1982. Nós ficamos na Igreja Batista em Vila Marcondes até 1994, né? Nós trabalhamos, nós fizemos muita coisa ali, a família toda ali era unida, trabalhava junto. Foi ali que eu conheci minha esposa, foi ali que o Dorival conheceu a esposa dele, foi ali que o Jair conheceu a esposa dele, que o Vilinha conheceu a esposa dele, né, que depois veio a se casar. Então foi ali que nós conhecemos as nossas esposas, tá? Isso na Igreja Batista em Vila Marcondes. Era uma igreja que a gente amava muito, que a gente tinha maior apreço, não só porque nós começamos aquele trabalho, mas porque era uma igreja muito legal, muito boa da gente participar, né? Só que aí em 1994 nós começamos a perceber algumas coisas que não estava legal, né? Eu comecei a me desanimar muito. Isso no começo de 1994. Final de 93 para 94. Começo de 94. Eu estava muito desanimado, muito chateado com algumas coisas. E nessa época eu já era formado em teologia, né? E sentia assim, precisava fazer muita coisa na igreja, a igreja precisava mudar muita coisa. E eu não via como mudar. E aí eu comecei a ficar desanimado, ficar chateado, problemas pessoais, problemas com a igreja e assim por diante. O pastor Márcio Liga, eu esqueci de falar, ele foi pastor desde 82 até 89, ele era pastor da Igreja Batista em Vila Marcondes. De 89 até hoje, quem é pastor é o pastor Edivaldo, até hoje ele está lá. E foi essa igreja, a Igreja Batista em Vila Marcondes, que me enviou para a Faculdade Teológica lá em Dourados em 1987 e eu me formei em 1991. Tá, agora vamos falar sobre o que estava acontecendo em 94. No começo de 94 eu estava muito desanimado, estava muito triste com algumas coisas, tanto pessoal como que eu via na igreja, e sem vontade de fazer as coisas para Deus. Até que no dia 31 de março de 94, o pastor Robert dos Estados Unidos veio aqui para a igreja pregar numa série de conferências. E nesse dia, no dia 31, ele pregou uma palavra e no final da palavra a igreja tocou um cântico, né? Ele te chama para renovar. Jesus é a aliança entre eu e você, né? Jesus é a aliança entre Deus e você. Hoje ele te chama para restaurar, hoje ele te chama para renovar, hoje ele te chama para dele derramar. Quando cantou esse cântico, eu fui lá na frente, me arrependendo, me consagrando, entregando novamente para Jesus e falando para Jesus: eu estou aqui, eu quero cumprir o teu propósito na minha vida, eu quero fazer a tua vontade. E fui lá para frente, chorando, quebrantado. Eu sei que a partir daquele dia eu não fui mais o mesmo, eu senti um renovo na minha vida. Eu comecei a orar mais, comecei a ler mais a Bíblia e começamos junto com alguns jovens da igreja a fazer vigílias, porque a gente precisava trazer uma renovação para a igreja estava precisando de uma renovação, né? Então a gente começou a fazer vigílias todas as sextas-feiras. A gente começou a fazer vigílias e a gente buscava a Deus e começamos até a trazer pessoas, né, de outra igreja batista para estar ministrando com a gente naquelas vigílias. E eu sei que houve muito quebrantamento naquelas vigílias. Eu sei que pessoas começaram a ser batizadas no Espírito, pessoas começaram a ter experiências no Espírito Santo. Eu sei que era uma alegria e nós estávamos animados, entusiasmados. Nós todos éramos jovens naquela época. Hoje eu sou jovem ainda, mas naquela época eu era mais jovem. E nós estávamos todos animados, né? Querendo mais, buscar mais. Só que aí a notícia chegou na igreja, chegou nos ouvidos do pastor
E nas vigílias que nós estávamos fazendo, estava havendo experiências espirituais, pessoas estavam sendo batizadas no Espírito, pessoas estavam tendo, né, algumas experiências com o Espírito Santo, e eles não gostaram, né? A Igreja Batista, eles creem no Espírito Santo, mas eles são avessos a essas coisas de batismo do Espírito Santo, falar em línguas, bater palmas, né? Hoje, graças a Deus, muitas igrejas estão mudando isso, né? Estão se renovando, mas naquela época era muito difícil isso. E a nossa igreja tinha essa situação. O pastor Márcio Miller era mais renovado, era mais carismático, já o pastor Edivaldo não era igual a ele. E aí o que aconteceu? Os irmãos chegaram até nós e falaram para nós pararmos de orar. Pararam para nós pararmos de fazer vigília. Não era mais possível a gente continuar com as vigílias, porque estava tendo essas coisas. Aí eles ficaram sabendo que veio pessoas de outras igrejas para estar ministrando lá no nosso meio, e aí eles não gostaram. Eu sei que houve uma celeuma, eu sei que começou a haver desavenças, começou a haver intrigas, uns concordavam com aqueles irmãos e o pastor, outros já estavam do nosso lado, e aí começou a igreja ter um problema muito sério, e a gente viu que aquilo ali ia acabar descambando com uma divisão, né? Uma cisão, e a gente não queria aquilo. Aquela igreja, a gente amava muito aquela igreja, aliás, ama até hoje, e a gente não queria que aquelas coisas acontecessem, a gente não queria dividir a igreja, porque é muito complicado, né, você dividir uma igreja. Depois Deus vai cobrar de você. Deus não quer isso, é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. Então o que nós resolvemos? Falamos, bom, para a gente não criar mais confusão, não criar mais briga, nós não podemos deixar de buscar Deus, não podemos deixar de orar, não podemos deixar de buscar o avivamento, e para que não haja mais brigas e divisões e confusões, a gente resolveu sair, né? A gente precisou sair, a gente precisou se afastar. Isso foi no começo de julho de 1994. E nós saímos. Eu não lembro bem ao certo, me falha a memória, se alguém souber, depois me avisa, mas eu lembro que foi umas 19 pessoas que saíram. Nós não chamamos ninguém para sair, mas as pessoas decidiram sair. Se eu não me engano, foram umas 19 pessoas. Meu pai disse que é 25. Eu lembro que foi eu, minha esposa, meu pai e sua família, né, o Zé João e sua família, e o Gessé e sua família. Eu lembro que tinha essas 4 famílias, a minha, do meu pai, do Zé João e do Gessé. Agora eu não lembro se mais alguém saiu. Depois, se eu lembrar, né, se interessar os irmãos saber, a gente fala. E a gente saiu. Só que cada um foi para um canto, né? Cada um foi visitar igrejas por aí para saber, né, qual igreja iria escolher para ficar e tal. E cada um ficou assim. Isso no começo de julho de 1994. E a gente estava sempre em contato, perguntando como é que estava, porque criou aquele vínculo e criou também aquela preocupação de uns com os outros, para a gente não ficar afastado, para a gente não ficar, vamos dizer assim, longe um do outro e com medo também de alguém desanimar, de alguém se afastar dos caminhos do Senhor. Então a gente criou aquela união, aquele relacionamento entre os irmãos e tal. E a gente sempre estava perguntando, e aí, você foi qual igreja? Domingo? Eu fui na igreja tal, não sei o quê. Até que, não lembro quem foi o irmão, se foi o meu pai ou se foi o irmão Zé João, falou assim, por que a gente não ora na semana aí, faz umas reuniões de oração na semana, para saber a vontade de Deus, para a gente poder saber o que nós devemos fazer. E aí o pessoal achou uma ideia boa, e nós começamos a orar, se eu não me engano, de quarta-feira. Todas as quarta-feiras nós começamos a orar, pedindo a Deus uma direção, o que a gente deveria fazer. E eu sei, irmãos, que a oração começou a fluir, as pessoas começaram a participar, me colocaram como líder. Eu não me achava
preparado naquela época. Até hoje eu não me acho preparado para ser pastor, para ser líder, para ser, né, dirigente de uma igreja, e naquela época muito menos, mas como eu tinha feito a faculdade teológica, como eu tinha já uma bagagem, um conhecimento, né, maior que os irmãos, eles acharam por bem colocar eu como líder. Não queria, mas por livre e espontânea pressão nós acabamos aceitando e nos tornamos a líder ali do trabalho. Eu sei que o trabalho começou a crescer e pessoas começaram a participar, começaram a vir. Aí da quarta-feira nós começamos depois fazer um culto domingo de manhã, né? E tipo uma escola bíblica dominical, que nós éramos batistas, então a gente tinha a escola bíblica dominical, uma escola de estudo, e à noite cada um ia para uma igreja, ou procurava-se uma igreja para ir, e começou a escola bíblica também crescer. Eu sei que passou um tempo, passou uns meses, o trabalho começou a crescer. Nós colocamos uma placa ali em frente da viela, Congregação Batista, e começou a aparecer pessoas que mudaram, né, para Coab, que moravam na Coab, começaram a ver a placa ali e começaram a chegar, e o trabalho começou a crescer. Começamos a fazer o culto também lá na casa do meu pai, me lembro até hoje, né? Dorival, o Vilinha tocava, o Cleberson tocava uma bateria eletrônica, aquela bateria de mão. Era muito engraçado, mas era muito gostoso aqueles cultos, né? E a sala do meu pai lá, os irmãos conhecem a casa do meu pai, quem não conhece vai lá fazer uma visita para ele quando puder, né? E conhece a sala do meu pai, e começou a se encher, até que em 95 nós resolvemos alugar um salão ali na rua Santo Estevão, ali na rua mesmo que meu pai mora. Nós alugamos um salão e a igreja passou para lá, tá? Deixa eu ver aqui se ainda tem mais tempo. Já passou 27 minutos. Então esse é o início da nossa igreja. Nós começamos a trabalhar, horário de quarta-feira, depois começamos a ter estudo bíblico domingo de manhã, aí daqui a pouco começou a crescer, aí começamos a fazer culto também domingo à noite, aí começou a crescer, e aí nós tivemos que alugar um salão, tivemos que assumir esse passo de fé, porque naquela época a gente ainda não tinha tantos dizimistas na nossa igreja, mas nós, graças a Deus, conseguimos alugar esse salão ali na rua Santo Estevão, número 175, se eu não me engano, encostado ali o Cobal, né? E nós fomos para lá, e o trabalho começou a crescer, graças a Deus. Próxima aula nós continuamos, se Deus quiser. Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado. Nos ajude, Pai, a sermos servos fiéis à Tua igreja, no Teu reino, Senhor. Nós queremos que o Teu reino cresça, queremos que o Teu reino avance, queremos que o Teu reino conquiste muitas vidas para a glória do Senhor. Ajude-nos, Pai, a continuar essa obra, a manter a Sua obra, a fazer com que a Tua obra cresça. Queremos que muitas vidas sejam salvas para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, a Deus. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém e amém, Jesus.